Olá, 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 seja muito bem-vindo a episódio especial do nosso Clube do Filme. Um ano de publicações do Clube do Filme, viva! Viva, sobrevivemos! Até que demorou um segundo até que eu ligava o microfone aqui de novo. Estamos aqui então comemorando este um ano, um episódio especial para você, pra gente passar um pouquinho como foi a nossa experiência com este podcast, com a produção dele, com as gravações, essa experiência de assistir filmes quinzenalmente com indicações de outras pessoas, né? Participando aqui deste podcast, eu, Michel Martins, como âncora. Temos a presença também de Gabriele Welter. Aqui estou! Mais um dia, sob o olhar sanguinário do Vigia. Racionais MC foi citado aqui. E Alan Castaman. Ela nem ouve Racionais, só sabe essa parte aí. Eu, o Chapolin Colorado. Muito bem, iniciando então esse episódio especial do nosso Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. Para começar, o que a gente vai falar no episódio de hoje do Clube do Filme? A gente vai fazer esse balanço geral, então, nosso amigo ouvinte, sobre como que foi. E é interessante também você participar, né? Já vai respondendo mentalmente aí que a gente vai falar sobre qual foi o filme que surpreendeu, qual foi o filme que decepcionou, como que foi este um ano de experiência gravando, assistindo, vindo aqui, botando as nossas opiniões, né, em público para sermos julgados e massacrados ou não, né? Tanto pelos ouvintes quanto por nós mesmos, né? Que eu sou uma vítima neste podcast. Ainda bem que é só você, hein? Ainda bem que é só você, ô vítima. E também, avisando você, antes da gente iniciar a responder isso, vai respondendo já mentalmente, você que participou. Se você não assistiu e não ouviu todos os podcasts, não tem problema, né? Mas veja a tua experiência, como que foi. Se você ouviu 2, 3, 4, 5, como que foi essa experiência aqui, como que foi esse período com o Clube do Filme. Passando recadinhos para vocês. O Clube do Filme está completando um ano e a partir de agora, né, a gente já iniciou, vai ter derivados do Clube do Filme. Não é mesmo, Gabriele Welter? É mesmo, Michel Martins. Derivados lácteos com e sem lactose. Não, mentira. Começou aí o Michel publicar, nos traiu, nos abandonou, Alan. Agora ele tá fazendo outras parcerias aí no Clube do Filme com o giro de notícias do mundo do cinema e das telas e das redes. Eu percebi uma movimentação diferenciada, né? A guria diferenciada. Nós tivemos aí o acréscimo, né, de Renan Albuquerque aí no nosso elenco aqui do Clube do Filme e iniciou um pouquinho antes, mas vai continuar, é um podcast semanal, toda quinta-feira vai ter então o episódio do Giro com notícias para você sobre o mundo do cinema, sobre as séries e sobre derivados talvez também, né, desse gênero. Vai ter um outro quadro aí, tá chegando, eu e Gabriele Welter estamos conversando na questão de roteiros ainda e organizando bem certo como que vai ser, mas vai ser um podcast que vai complementar as quinzenas, né? As quinzenas contrárias do Clube do Filme vão ter um episódio chamado Eu Vi, que vai ser uma vertente no qual eu, Michel Martins, passo minhas percepções e minhas experiências com o cinema e derivados, né? Um pouquinho diferenciado, trazendo sobre alguns processos que eu passei e que eu ainda vou passar aqui, tanto no podcast quanto assistindo filmes, séries e derivados. Para começar, vamos trazendo então a pergunta. 24 filmes passamos por aí. Qual foi o filme que surpreendeu? Alan. Então vamos começar. Com certeza me surpreendeu. Eu não tinha assistido e era uma das minhas listas aí, né? 1917. Eu acho que se a gente voltar lá no podcast, vai ter uma certa rasgação de seda minha pra cima desse filme aí. Gostei muito, né? É um filme que tem algumas características que me aproximam do cinema, né? Então, filmes de época, filmes de guerra, técnicas de produção, né? A filmagem
desse filme foi muito emblemática. Então, essas características fizeram com que esse filme fosse, dentre os 24 aí, né, o meu destaque. Bacana, 1917, hein? Eu acho que foi tua indicação ainda. Sim, foi bem. Fico feliz. Acho 1917 realmente um filme incrível. Aliás, Michel Martins está de parabéns também com a arte que ele fez para esse filme, para a publicação do episódio. Eu também gosto de filme de época. Eu acho muito legal a narrativa que ele traz de ser... embora seja um filme de época, que fala acho que é da Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial. Isso. É só olhar pra data, Gabriele Velter, né? Mas é que na hora a gente fica em dúvida em fazer afirmações hoje em dia. Mas enfim, ele fala da Primeira Guerra Mundial, mas ele não fala, ou fala muito pouco sobre a guerra em si, sobre a parte histórica da guerra. Ele traz uma narrativa muito mais de uma história pessoal, e ele tem, claro, todas as características, a fotografia dele é linda, tem cenas, assim, memoráveis, é aquele filme que com certeza vale a pena assistir no cinema, não sei se em algum lugar do mundo passe, né, porque tem cinemas que vão revisitando filmes antigos, né, que não passa só o lançamento, mas é com certeza uma experiência que vale a pena ter no cinema, e que junta, né, roteiro, trilha sonora, tem uma música extremamente marcante, que eu não vou lembrar agora, né, porque, enfim, eu não sabia que essa seria a indicação do Alan, que inclusive o autor gravou depois, né, mas eu vou deixar para o pessoal, quem não ouviu o episódio de 1917, volta lá para ouvir, porque a gente menciona essa música. Um filme lindíssimo, boa escolha, Alan. E a rasgação de seda aí de Gabriele Velter, imagino que... Ela já falou que não foi esse filme, mas é quase, né? Então, eu levei, tanto para escolher o filme que me surpreendeu ou que me decepcionou, eu não levei em consideração o pior filme ou o melhor filme que a gente assistiu. A gente vai ter também a lista dos preferidos, mas eu levei muito mais em consideração qual era a minha expectativa em relação ao filme e o que aconteceu quando eu assisti e as minhas reflexões pós-filme. Então, esse foi o termômetro que eu usei. É interessante pontuar isso, né? Que não é o pior filme, não é que a gente ache... Não é nem mesmo que este filme que a gente talvez decepcionou ou surpreendeu seja bom ou ruim especificamente, né? Por surpreender ou não. Mas é bem pontuado essa questão. É a expectativa e qual foi a nossa surpresa ou não, né? É bem interessante pontuar isso, Gabriele Velter. Foi o meu termômetro, a minha forma de avaliar, né? Cada um tem a sua. Mas, obviamente, que por eu não saber o nome da música também, não foi esse o filme que eu escolhi como o que mais me surpreendeu. E qual foi? Eu já estava quase trocando aqui. Se desse tempo eu trocava, porque senão o Michel Martins vai se achar demais nesse clube do filme, né? Porque o filme que me surpreendeu, né? Então, o segundo dessa lista, foi um filme também de sua indicação, Michel Martins. E, de novo, né? Reforçando, assim, o que eu esperava do filme e o que eu obtive em relação a ele. Então, pasmem, foi o The Witch, que é o da bruxa. Oh, não é o filme de terror, filme de terror. Então, aí meu Deus do céu. Aí que tá as controvérsias, né? Porque primeiro ele não me pareceu um filme tão de terror assim. Ele não tem os tais dos jump scare, enfim, né? Ele é um filme mais de suspense, talvez. É um filme que me surpreendeu pelo roteiro, pelos elementos que trouxe, pela fotografia, o quanto ele aborda temas que são... É um filme também é um filme de época, né, super antigo, mas que trata de questões que a gente pode facilmente trazer para os dias atuais, como a religiosidade, o medo, o pertencimento, o julgamento, enfim, ele é um filme, obviamente, total ficção, mas tendo por base o fato do que eu esperava do filme, que era um filme que eu não queria assistir, um filme que me deixa totalmente desconfortável assistir,
com a janela e porta aberta. Eu lembro da tarde de sábado que eu assisti esse filme, porque eu tava com medo de assistir o filme. E quando terminou, foi tipo, não foi tão ruim assim. Foi um filme, é um filme legal, um filme que eu confesso que eu não assistiria por escolha minha, mas por ter sido uma indicação do Clube do Filme, a gente tinha topado o desafio que era de assistir filmes que fossem indicados. Então ele me surpreendeu positivamente. Repito, não é o filme que eu mais gosto, é o que me surpreendeu baseado no expectativa versus realidade. Com certeza, para mim, 1917 também não é o que eu mais gosto, mas é o que mais me surpreendeu pro lado positivo, né? Claro que tem coisas que podem surpreender de forma negativa, mas não foi para esse lado que eu decidi seguir, né? Eu fui pro lado da positividade. E só para dar uma floreada, então, na minha escolha aí do filme que mais surpreendeu, 1917, o que chama atenção nele é justamente isso que a Gabriele pontuou, ele pegar um pequeno recorte, né, da história e transformar num filme que tem uma continuidade, vamos dizer assim, de linha do tempo muito próxima, né? Ela não fica pulando de um dia para daqui 6 meses, para daqui 1 ano e 3 anos depois, sabe como acontece? Ele vai indo dia após dia. Na verdade, nem percorre muitos dias de filme, né? Se fosse ver. A linguagem fotográfica, sou apaixonado por fotografia, sou fotógrafo, então isso também chama a minha atenção. Nem tanto a trilha, como a Gabi destacou, mas a parte fotográfica, né? E claro, as técnicas de filmagem que foram indicadas ao Oscar e renderam prêmios. E quando a gente olha num recorte pequeníssimo desse, né, sobre a Primeira Guerra, quantas milhares e milhares e milhares de histórias não teriam capacidade de se transformar em filme? Só que a gente não fica sabendo, né? São outras épocas, o registro dos fatos eram diferentes, né? Mas cada um cada um que passou pela guerra teve a sua história para contar, né? Ou teria a sua história para contar. Então, por isso que é um dos meus destaques aí. Posso pegar um gancho na tua fala e trazer para uma reflexão que eu estava essa semana pensando muito sobre isso, né? Você falou essa questão de quantas e quantas histórias da guerra são similares ou parecidas ou tão incríveis quanto aquela, e na verdade é o que, trazendo para nossa realidade, acontece no dia a dia, assim, de pessoas que não têm histórias de superação reconhecidas ou gravadas, ou que viraram palestrantes, mas todo mundo tem história para contar, todo mundo tem histórias legais, histórias difíceis da sua vida. Então, só para dar uma viajada na maionese aqui, não perder o costume, somando essa observação à tua fala sobre o filme. Então, tá bom. Bacana. Agora, então, Você é o âncora, ninguém fala. E você, Michel Martins? Então deixa eu fazer esse papel. E você, Michel Martins? Qual o filme que te surpreendeu? Eu vou ser sincero que eu tive que dar uma olhada, né, em todos os filmes que foram indicados, que a gente fez esse trabalho aqui no Clube do Filme. E eu dei uma escapulida dos filmes que eu indiquei, né? Porque a maioria dos filmes que eu indiquei eu já havia assistido. Eu estava com uma vontade de reassistir com um tom mais crítico e analisando mais coisas, além de apenas só assistir. Mas mesmo levando em consideração os filmes que eu indiquei, o filme que mais me surpreendeu com certeza foi O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Era um filme que eu não dava nada, era um filme que dificilmente eu iria assistir ele, nunca me chamou a atenção, já havia visto imagens, já havia ouvido até o título dele, mas não dava nada por ele. E quando eu fui assistir, me surpreendeu. Um filme leve, um filme divertido, é um filme que trata de uma forma diferente, né? É um cinema europeu e trata de uma forma diferente a abordagem aos assuntos, com aquele narrador no início, mostrando os tiques que as pessoas têm, né? Diversas coisas, e contando uma história de uma garota que decide mudar a vida dos outros, né?
Então é muito interessante. Pra mim foi um filme que me surpreendeu muito. E eu me alegro muito em falar hoje que eu assisti o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Quem diria, hein? Ponto pra Alain Castamã. Foi o Alain que indicou, né? Sim, indicação do Alain. Ele é um filme diferentão, né? Intrigante, assim. Tem o seu ritmo, um pouco diferente do que a gente é acostumado com blockbuster. E tem, sim, uma construção de história muito pertinente, né? Por que não fazer o bem, né, para as outras pessoas? Inclusive tem um outro filme bem legal que não entrou nas nossas escolhas desse ano, mas se eu não me engano se chama Corrente do Bem. Quem sabe entra aí na segunda temporada. Também relata mais ou menos isso, né? Como você pode mudar a vida das pessoas ajudando elas. E aquela ação se torna uma corrente e vai passando adiante. Muito interessante. Mas saindo das flores, indo direto pro Calvário, Gabriele Welter. Precipício. Qual foi o filme que decepcionou? Relembrando, né? Não quer dizer que esse filme seja ruim, mas muito pelo contrário. Mas é um filme que talvez havia uma expectativa muito alta, que não foi suprida, ou uma expectativa muito diferente do que o filme entrega. Qual foi o filme que mais decepcionou? Então, deixa eu ligar o microfone, né? Senão não sai o som aqui. O filme que talvez mais tenha me decepcionado de novo, né? Levando expectativa versus realidade, foi não tanto por eu esperar muito do filme, mas acho que aquela sensação, nesse foi muito a sensação do começo do filme, assim, da primeira cena para tudo que veio depois, que é o filme O Som do Coração. Tinha, claro, uma expectativa, porque estava lá, né, o Robin Williams, que já é figurinha carimbada do cinema e tal, mas também de muitos filmes clichê, em sua maioria. Mas o filme, ele começa com aquela cena num campo verde, assim, não sei se é trigo, aveia, sei lá o que está plantado, e ele começa de uma maneira muito sutil, com vários sons, né, e falando que a música tá por todo lugar, e aquilo, assim, me pega de um jeito no sentimento, assim, sabe, ele tem uma construção daquele início muito bonita, mas aí o filme começa a correr, o roteiro deixa muito a desejar, ele é um filme que tem uma sonoridade boa, e eu lembro que foi a indicação do Alain, e ele até deixou claro, ele falou, escolhi por conta desse fator, que era a música, a sonoridade do filme, e valeu super a experiência de assistir. Eu não lembrava se eu tinha assistido ou não o filme anteriormente, porque é um filme mais antigo, né, daqueles que passam na sessão da tarde, um bom filme para você fazer sessão pipoca com a família, com as crianças, mas ele é um filme que deixa muito a desejar no exagero de clichês e nas histórias assim, tipo, nossa, tudo muito, quase que encaixado muito perfeito, assim, né, meio longe da vida real. Embora sejam histórias de sofrimento. Então, essa foi a minha escolha do filme que me decepcionou, assim, daqueles primeiros minutos do filme para o que aconteceu até o final. De fato, né, Gabi, ele é um filme que começa encantando, dando argumentos de que vai acontecer uma história muito legal. Tem uma história ali, só que a forma como ela se desenvolve, né, um garoto super dotado, que ele aprende a tocar qualquer instrumento sonhando, né, então a gente sabe que isso não acontece na vida real, embora existam pessoas que tenham um talento inigualável para música, e também, claro, a questão do Robin Williams aí, né, ele fez vários filmes incríveis, e esse colocaram ele num papel assim um pouco de carrasco, ao contrário dos papéis que ele vinha fazendo, né? É um filme que, sim, me chamou a atenção, e foi por isso que eu indiquei, pela música, né? A forma da instrumentalização, da sonorização, isso é muito legal no filme. Mas a história em si, ela é muito sem sal. E pra tu, Alan, qual foi a maior decepção? Então vamos lá, né? Essa foi decepção mesmo, não por ter criado expectativa, porque eu não tinha expectativa alguma sobre esse filme aí.
Acho que vocês já estão imaginando qual é. Até num episódio que ele foi indicado, eu dei uma chiada, reclamei, né? que eu não queria assistir, mas tive que assistir. Que maldade! Não Olhe Pra Cima. Então, por que razão eu não gostei, né? Acredito que é um filme tecnicamente bem construído, atores que a gente não pode nem questionar, né? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence lá, enfim. Só que é um filme que quis trazer uma crítica social, quem sabe num veículo de comunicação, assim, num canal de comunicação com um público que não aceita muito isso, né? A gente sabe que críticas sociais no cinema não ganham sucesso, né? Não se tornam sucesso, são raros os filmes ou as produções que se destacam, né? Não estou dizendo que não é para fazer crítica social no cinema, mas a forma como isso foi colocado e vendido, principalmente, né, pela Netflix, que estava em cartaz lá, me decepcionou plenamente. Então, talvez se fosse no sentido mais documental, né, ter episódios aí de atuação com os atores, talvez ficaria um pouco diferente. Quando eu digo que ele foi sucesso, não foi do filme, mas em sim de críticas, né, de comentários negativos e tal, avaliações abaixo do que a gente é acostumado a ver, né. Mas o filme Não Olhe Pra Cima, se a gente trazer para nossa realidade hoje, né, e querer extrair dele só a crítica, né, sem pensar no papel do cinema, né, eu acho que ele tem o seu ponto positivo, mas eu não indicaria, não assistiria de novo, né, e nem utilizaria ele, por exemplo, como um instrumento de reflexão numa escola ou num grupo de amigos, num grupo social assim, né. Se você, nosso amigo ouvinte, quer ver Alan Castamã revoltadíssimo, vale a pena dar uma olhada no episódio Não Olhe Pra Cima, né? Que o Alan estava revoltado naquele dia. Eu bravejei um pouco, né? Mas tava pistola. Mas sabe que eu fiquei pensando que quando ele falou que ele chiou na indicação, eu achei que era de Soul, que era filme de animação que ele também não gosta. Mas Não Olhe Pra Cima não me decepcionou porque eu não esperava muito do filme, né? Eu acho que o cinema, ele... eu vou discordar um pouquinho do Alan... Discordar não, ela até falou que pode ser usado. Acho que é o formato que eles usaram, o gênero que eles usaram, tipo, o formato desse filme que não fecha. Porque o cinema, ele também é uma instrução de crítica e de reflexão social. Mas você fazer meio que, quase que um blockbuster, assim, uma coisa meio... Esse filme hollywoodiano para fazer uma crítica social desse nível e, enfim, com todas as referências que tinham, ele ficou meio assim... tipo a referência que o Alan usou pro Robin Williams no filme que me decepcionou, é meio que colocar a Meryl Streep, embora a atuação dela tenha sido muito boa, mas assim, você olha um filme e fala, nossa, Meryl Streep, não sei o quê. Aí o filme... Nossa, você nem tem vontade de assistir ele, mesmo tendo Meryl Streep, que é uma atriz que eu gosto muito. A minha crítica, né, Gabi, só te interrompendo rapidinho, sobre esse filme, é que tentaram, com atores extremamente competentes e famosos, altíssimo investimento, empurrar a goela abaixo das pessoas, né, um ponto de vista que tem muito a ver com política, né, embora exista uma crítica social sobre isso, para que no mundo inteiro as pessoas talvez se posicionassem a favor do filme e contra determinada pessoa, entendeu? Que eu não vou citar aqui, acredito que seja o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Que eu não vou citar. Não vou citar aqui, mas acho que é. Muito bom, hein?
Não falo pra ninguém, só para os ouvintes do podcast, né? Mas é mais ou menos isso, é um papel que seria mais daquele cinema alternativo e num formato totalmente diferente, assim, uma coisa mais autoral. Ficou meio forçado realmente, e aí, claro, cada um foi adaptando para sua realidade, os brasileiros, né, os tupiniquins aqui achando que era tudo sobre o nosso país, né, falando, meu Deus, gente, o mundo não gira em torno do Brasil, tudo bem que, né, mas enfim, não vou entrar na polêmica porque a Alan já citou nomes aqui, eu não quero citar mais nomes e ser processada, mas é um filme que, assim, eu já assisti no pique, tipo, fiz até um intervalo, uma pausa lá, ele começava a ficar, eu lembro que ele ficava meio repetitivo, assim, meio, não sei, é um filme que eu também não indicaria, mas eu entendo, assim, a ideia do filme, de certa forma, eu entendo, mas não necessariamente concordo. Agora trazendo então a minha grande decepção, né? Qual foi a sua grande decepção? Talvez eu esperasse demais de um grande clássico do cinema. E quando eu fui assistir, eu não havia assistido. E quando eu sei qual assistir, eu me decepcionei com diversos pontos do filme, que foi indicação de Gabriele Welter, Laranja Mecânica. Errei, eu achei que fosse Armagedon. Eu vou falar que eu fiquei entre esses dois, mas o ponto que me fez mudar de ideia foi que o Armagedon, ele é um filme para ser um filmão pipoca mesmo. Então, apesar das falhas técnicas dele, ele é um filme bom no que ele se propõe. Já o Laranja Mecânica, não estou dizendo que ele é um filme bom ou ruim, ele é um filme aclamado por todos, é um filme do Stanley Kubrick, um dos diretores irretocáveis aí no cinema, mas talvez eu esperasse que ele fosse mais do que ele realmente foi. E Stanley Kubrick fez parte da direção, né? Fez parte do roteiro, ele adaptou de uma obra, de um livro, então ele trouxe muita coisa que é um material mais antigo ainda, mas ele acabou me decepcionando muito. E olha a curiosidade, o episódio que eu critiquei, um dos grandes clássicos do cinema, é o episódio mais ouvido do Clube do Filme. O episódio que você ficou pistola. Mas é que ele é um filme muito famoso, né? É um filme aclamado aí pela crítica. E ele fala ele mistura, assim, vários elementos de música clássica, por exemplo. A sonoridade do filme é muito bom. Ele aborda questões de violência, discussões políticas, sociológicas, filosóficas, enfim. A ressocialização, né? Ressocialização. O poder de escolha, né? Quando ele perde o poder de escolha, quando escolhem por ele, né? Tenta resolver um problema, causa outro. Talvez ele seja um filme que não envelheceu tão bem, né? Que ele é um filme... eu não lembro agora de cabeça o ano do filme Laranja Mecânica, mas ele é um filme que talvez não tenha envelhecido tão bem, mas não deixa de ser um clássico do cinema. Entendo a sua postura de expectativa versus realidade. 1971, fui pesquisando aqui enquanto eu falava. Entendo a sua frustração, Michel Martins, mas Laranja Mecânica também não é um dos meus filmes favoritos, mas não deixa de ser um filme muito provocador. Sim, aproveitando então a deixa de Gabriele Welter, filmes favoritos, os 3. Agora sim, vai de tu nem gosto, deixou né? o Alan comentar o que ele acha do Laranja Mecânica? Fala, isso então, não Alan, é uma democracia. Vai. Estamos tirando o livre-arbítrio de um homem? Cara, não, brincadeira. Mas o Laranja Mecânica é um filme que a gente tem que assistir tentando se colocar lá naquela época, né? Obviamente, com base no livro, ele mudou, pelo menos o final da história, mas ele é um filme, assim, que nem a Gabi falou, não envelheceu tão bem. Eu já acho que sim, né? A gente tem muitas características e especificidades do filme que são até hoje debatidas, né?
Então, voltando a falar da questão da crítica social, não sei se o filme foi produzido com o objetivo de criar uma crítica social, como é o caso do Não Olhe Pra Cima, até porque é com base num livro, eu creio que não. Mas é um filme que tem sua crítica social e ele não foi lançado com o objetivo também de ser um super sucesso e empurrar a goela abaixo das pessoas um ponto de vista. Mas, que nem o Michel falou, o Laranja Mecânica ficou batendo ali com o outro ali. Qual foi que tu disse que não prestou? O Armagedon. O Armagedon, ficou batendo ali com o Armagedon, que também é um filme que tu tem que se colocar na época lá pra ver, extrair, né, como é que era produzido os filmes na época, qual que era o objetivo, como é que era a venda, né? Então Laranja Mecânica já era mais cinema, um VHS. Armagedon já era DVD, então o acesso ao filme era muito mais fácil, vendeu muito mais, teve muito mais lucro. Então eu acredito que são dois filmes, assim, vamos dizer, não muito bons, mas que se a gente se colocar na época em que eles foram lançados, foram excelentes filmes. Sim, ambos esses filmes revolucionários, né? O Armagedon na questão dos efeitos visuais, uma revolução de gênero também, abriu um mercado, e o Laranja Mecânica também foi um filme que, na sua época, no seu lançamento, ele foi um baita divisor de águas e transformou o Kubrick no que ele é hoje, né? Eu digo, na notoriedade, né? Ele já tinha uma notoriedade, mas acabou alcançando um patamar ainda maior com o filme Laranja Mecânica, mas, como dito, né, é um filme que me decepcionou. Não quer dizer que ele seja um filme ruim. Ele tem diversas provocações, ele tem diversos temas para se abordar e para se pensar. É um filme que você sai bem pensativo depois de assistir ele, mas é aquilo, né? A expectativa, ela quebra as pernas quando ela não é atendida. Trazendo agora pra vocês, agora sim, né? Agora pode. Posso agora falar pode. agora? Rapidão aí, os 3 filmes favoritos, né? Sai essa questão de surpreendeu, decepcionou, e entra aquela questão de esse aqui eu gosto pra caramba mesmo desse filme aqui. Os 3 favoritos. Alan. Deixa eu tirar do mudo aqui. Então vamos lá, né? O filme assim que eu mais gostei desse primeiro ano, acho que foi uma indicação minha, inclusive, Pulp Fiction, né? Eu não sei se ainda merece algum comentário, mas ele é um filme extraordinário. Eu tô falando na ordem, tá? O segundo filme que mais me chamou atenção e eu curti muito de assistir, foi uma indicação da Gabriele, que é A Onda. Então foi uma revisitada, né? Eu já tinha assistido ele e voltei a assistir agora em função do podcast. Um excelente filme, contemporâneo ainda. E em terceiro lugar, aquele filme que me chamou a atenção, 1917. Pulp Fiction e A Onda eu já havia assistido, mas 1917 foi uma bela surpresa. Gabriele Welter, os teus 3 filmes favoritos. Eu escolhi 6, não pode? Porque é difícil. Não, fala 3, daí depois tenho problema. 3. Vai. Eu tentei fugir dos filmes que eu indiquei, porque obviamente são os meus filmes favoritos. E tentei fugir de Pulp Fiction, que era muito óbvio, assim, né? Por ser Tarantino e nananã. Então, os filmes que eu mais gostei de assistir foram 1917, por toda a composição que e não necessariamente por ordem de preferência, eu tô falando os 3 que eu somei aqui. 1917, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e Her. Aí eu tive que colocar um meu no meio, mas enfim. 1917 foi indicação do Michel, Amélie Poulain, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain foi indicação do Alain, e Her fui eu que indiquei, um filme que eu acho bem legal pela discussão e pelas provocações que traz.
Bem interessante, eu acho, essa tua trilogia, não, sua trinca. São filmes com pegadas totalmente diferentes, assim. Foi o que eu tentei, meio que do que eu gosto, o filme que reúne várias características do que eu gosto, assim, mesmo de vieses totalmente diferentes. E olha, eu vou te falar que, agora, analisando, acho que eu fiz a mesma coisa. Eu peguei um filme de cada um, mas pensando agora, que eu vi que a Gabi falou, que foi uma indicação de cada um, a minha trinca, o meu trio de filmes favoritos aí deste primeiro ano. Vou começar com uma indicação minha, né? O Exterminador do Futuro. É um filme que eu já havia assistido, porém, quando eu reassisti agora pela minha indicação, eu percebi o quanto que eu gosto desse filme, o quanto ele é bom no que ele faz, né? Um outro filme que eu gosto muito foi o do último episódio, História de um Casamento. Me entristece o filme, mas eu gosto muito. É uma indicação de Gabriele Welter. E o outro filme que eu me diverti muito assistindo, nunca havia assistido ele, foi Onde os Fracos Não Têm Vez. Foi indicação do Alan. Então esses são os 3 filmes. O Exterminador do Futuro, História de um Casamento e Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um filme que eu me diverti muito assistindo. Gostei muito desse faroeste moderno, assim, dos Coen. Bacana demais. Lembrando que Onde os Fracos Não Têm Vez foi uma co-indicação. Eu indiquei sem assistir, né? Sem ter assistido o filme. A dica veio do Marcelo Bot, um grande amigo nosso, meu e da Gabi aí. Então eu repassei a indicação porque eu também queria assistir. Então foi uma oportunidade e gostei do filme. Que inclusive a gente já cansou de convidar para fazer parte desse podcast, mas ele tem uns 5 empregos mais ou menos, virando acho que quase empresário também, e casou e não teve tempo de gravar, mas o nome dele surgiu por aqui também. Muito bom o filme. Eu não esperava Exterminador do Futuro, viu, Michel Martins? Não esperava mesmo. Nem eu. História de um Casamento, eu quero só deixar registrado nos anais deste podcast que eu fui vítima da agressividade de Michel Martins pós assistir esse filme, da tristeza dele dizendo muito obrigado, vou ficar mal o resto da semana graças a você. Só para deixar registrado, depois ele diz que ele é que sofre nesse podcast. O linchamento público quase, né? Né? E agora, eu quero, antes do nosso próximo tópico, agradecer, né, a vocês dois por este ano de parceria, de gravações, de indicações, e pedir, agora sim, né, como que foi esse um ano de experiência de filmes diversos, né, filmes diferenciados, como que foi essa experiência de gravar um podcast, né, iniciarmos um podcast, e qual foi essa experiência de ter que analisar o filme, externar as opiniões diante o público. Bom, para mim tem sido uma experiência bem legal. Ele é um compromisso gravar, né? Às vezes fala, meu Deus, ainda não assisti o filme, preciso gravar. Às vezes eu entro assim, mal tive tempo de refletir ou pesquisar. Eu gosto de pesquisar sobre o filme e o fato da gente estar fazendo esse podcast me incentiva a pesquisar mais sobre os filmes que a gente assiste. Nem sempre eu tenho tanto tempo, aí eu fico super frustrada porque eu falo, nossa, podia ter falado tal coisa, porque às vezes depois do episódio eu vou ver mais coisas, enfim. Mas é muito legal a experiência de refletir sobre o filme com pessoas que assistem o mesmo filme e tem uma experiência totalmente diferente. Que isso que é a arte no fim do dia, né? Que é você ou isso que é a vida, porque sob qualquer circunstância cada um interpreta as coisas da sua forma, conforme o que gosta, o que não gosta, ou a sua visão de mundo e suas experiências. É super desafiador, às vezes, assistir coisas que, assim, muito pontualmente foi mais difícil, né? Eu já falei aqui, não vou repetir tudo de novo. Assistir filmes que eu não gostaria de assistir, mas ao mesmo tempo me tira da zona de conforto, me faz ver e ter contato com coisas que não seriam por minha escolha, e aí eu desfaço muitos preconceitos, né? Então, para mim tem sido uma experiência muito boa poder dividir esse espaço e as reflexões e ver o jeito de cada um, assim, cada um vai agregando uma coisa. Eu gosto de analisar o filme
em alguns aspectos que me chamam mais atenção pela minha personalidade, o Alan tem as coisas que ele gosta mais, o Michel também, então acho que isso vai somando sempre na nossa discussão e trazendo pontos que a gente sozinho talvez não veria. Alan. É muito similar, eu acredito, o ponto de vista, né, da Gabi com o meu, e acredito que o do Michel também. Não dá para negar que é interessante esse primeiro ano de compartilhar experiências sobre filmes, porque ele nos obriga a rever alguns títulos e também a descobrir novas produções, independente dela ter sido legal ou não, boa ou ruim de assistir. Mas o que mais agrega, o que mais faz a gente gostar de assistir os filmes e depois gravar um podcast sobre isso, é simplesmente obter o ponto de vista de cada um. Então foi isso que a Gabi comentou, com palavras mais elaboradas, mas é que as percepções se completam. Algumas elas convergem, são similares, outras são divergentes, mas elas se completam. Então, enquanto o Michel fala mais sobre roteiro, produção, o Alan já vem dizendo aspectos voltados para parte fotográfica, para a parte cinematográfica, edição, né? A Gabriele já vem com um ponto de vista mais filosófico, mais, vamos dizer assim, pro lado psicológico da questão. E aí a gente vai entre concordando e discordando, chegando a um bolo, vamos dizer assim, gostoso de comer. É uma receita montada por várias pessoas que no final dá certo. Então, a experiência desse primeiro ano se resume praticamente a isso, a compartilhar opiniões e receber opiniões dos outros, e também conhecer novos títulos e revisitar produções já executadas que talvez foram um sucesso ou não, depende do ponto de vista de cada um. Muito bem colocado, Alan. Eu acho que para não repetir muito o que já foi dito aqui, mas faço de suas palavras e de Gabriele Welter as minhas também, né, as mesmas conclusões, mas eu quero dizer que esse podcast, eu tive a ideia de iniciar ele, eu conversei com Gabriele Welter, eu já conhecia a Gabriele Welter, trabalhei junto com ela, ainda trabalhamos juntos, né, em alguns projetos aí, e fui conhecer o Alan, né, no decorrer aí desse podcast, foi indicação aí de Gabriele Welter a participação do Alan, e foi muito bom, né, conhecer uma nova pessoa e poder conversar, fazer um podcast. Eu iniciei esse podcast num momento um pouco conturbado aí de minha vida, e foi um projeto muito bom de ser feito e que vai continuar sendo feito e sendo produzido, né? Todos nós três aqui temos outros trabalhos, nós temos questão de vida pessoal, e mesmo com pouco tempo de cada um, a gente consegue encaixar sempre um horário. Teve poucos atrasos, né, mas teve atrasos aí para publicação de 2 episódios, por problemas de saúde, por problemas, enfim. Mas arrumar esse tempinho para fazer a produção, para fazer a gravação, para assistir o filme que seja, né, poder dedicar esse tempo foi algo muito bom durante todo esse 1 ano, e foi uma experiência maravilhosa e única, né? A gente nunca tinha feito nada do tipo. E tanto vale a minha empolgação que até agora, em comemoração a 1 ano, estou lançando outros quadros para complementar e poder me dedicar mais ainda a este podcast. Então fica aqui também o meu agradecimento tanto a Gabriele Welter quanto a Alan Castaman, quanto também para os nossos amigos ouvintes, né? Nós temos aí os ouvintes recorrentes que acompanham semanalmente o nosso podcast, então fica aí também meu agradecimento a toda a equipe aqui do Clube do Filme, para vocês também que acompanham. Mais alguma colocação, pessoal? Coloca umas palminhas aí, confetes, fogos de artifício, enfim, eu lembro de quando surgiu a ideia de fazer o podcast, né, porque eu não lembro se a gente mencionou isso nos primeiros episódios, Michel, mas da época que a gente trabalhava juntos
em uma emissora de rádio, toda segunda-feira, geralmente na segunda-feira, porque era o fim de semana que dava tempo de assistir algum filme, eu e Michel trocávamos ideias sobre os filmes e tal. E aí surgiu a ideia de fazer o podcast. O Michel falou, tô pensando em fazer um podcast aqui. Eu falei, beleza, mas esse é teu, eu já tenho porta, você se responsabilize pelo Clube do Filme, porque a responsabilidade, o barco, quem vai tocar é você. E aí eu lembrei das discussões que eu tinha, sei lá, há uns 10 anos antes com o Alan, né? Porque com o Alan a gente se formou junto na faculdade de jornalismo. O Alan ainda foi fazer publicidade depois. O homem tem 2 faculdades. Não, bicho velho não é fraco. E aí juntamos, né, a galera para participar. E espero que mais gente venha participar com a gente, né, nos próximos episódios. Lembrando que o convite é sempre aberto. Se alguém tiver um filme legal para indicar, pode deixar lá no nosso Instagram, no @oficialclubedofilme. Deixa a mensagem lá, indica o filme, a gente combina um horário para todo mundo gravar e fazer essa interação super legal. E que venham novos quadros e novos projetos e coisas que façam o nosso coração vibrar, Michel Martins. Porque... mais do que não é um trabalho, a gente não ganha vida com isso, né, Michel, fazendo os podcasts, mas é um lugar muito legal de colocar as nossas percepções, os nossos talentos e a gente se colocar no mundo também, então com certeza vale a pena. E é isso aí, também agradeço ao convite, embora eu esteja um pouco afastado recentemente, né, como o Michel falou, é um exercício bem legal de se fazer, uma forma muito produtiva de ocupar o tempo. E claro, se tiver mais participantes, né, que opiniões interessantes a gente poderia coletar, que pontos de vista legais poderiam dar corpo a esse podcast aí, 4, 5 pessoas, né? Então, eu acho que é algo que a gente deve tentar dar continuidade à medida do possível, obviamente, né? E com certeza, vamos para a segunda temporada agora, tentar trazer mais interatividade, tentar trazer mais novidades, tentar trazer mais conteúdo que faça com que a gente enriqueça pessoalmente, né, a partir do ponto de vista de cada um dentro desse podcast. Então é isso. Obrigado a você que ouviu esse episódio especial do Clube do Filme. Próximo final de semana já tá saindo o episódio da segunda temporada do Clube do Filme. O filme da vez é O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. E a gente se vê então daqui uma semana. Um pouquinho antes com o Giro, né? Até esqueci. A gente se encontra aí. Até acostumar. Qualquer hora aí no seu player favorito de podcast. Agora toda semana vai estar saindo episódio, 2 episódios por semana. Aproveita aí o nosso Clube do Filme e os seus nenéns, os seus afiliados. Valeu, gente. Beijo, tchau. Muito bom, valeu.